Em fevereiro de 1978, eu, Steven Kubak, de 23 anos, estava matriculado em uma pequena universidade cristã chamada Hope College, localizada na cidade de Holland, na costa sudeste do lago Michigan. Eu era um jovem estudante de história, estudioso mas excêntrico, que uma vez coescreveu uma peça de teatro e escrevia para o jornal do campus sobre a coleção inadequada de livros na biblioteca da universidade, argumentando que a escola deveria instalar um sistema de segurança eletrônico para se proteger contra roubos. Bob Namar se formou na Hope na primavera de 78, e embora eu não soubesse, descobri pessoalmente que sua reputação o precedia. Meus colegas falavam dele como se fosse uma espécie de gênio de espírito livre, e embora fosse bastante conservador em seu estilo de vida, o fato de que vivia fora do campus o tornava um estudioso rebelde. Definitivamente, era um grande fã de calabouços e dragões, segundo disseram. Mas eu era o dono. Era legal. Não era o nerd comum, com certeza. Também era conhecido por ser um entusiasta amante da natureza, que anteriormente havia escalado montanhas enquanto estudava no exterior, na Europa. Havia praticado esqui cross-country no mesmo país. A área que bordeia o lago Michigan antes da viagem daquele fim de semana não era particularmente incomum, mas minha viagem de esqui solo planejada para fevereiro de 78 acabou sendo uma que mudaria minha vida para sempre. Eu planejava passar o fim de semana em uma viagem de esqui cross-country solo. Meus colegas de estudos que voltavam na segunda-feira, no mais tardar, dizem que quando chegou a segunda-feira, minha ausência foi recebida com uma leve preocupação. Mas quando o aluno geralmente pontual e diligente não apareceu pelo segundo dia consecutivo, rapidamente ficou evidente que algo estava terrivelmente errado. A maneira como meu desaparecimento foi relatado pela primeira vez depende honestamente de quem estava contando a história. Mas se um relatório de notícias local de 21 de fevereiro de 1978 deve ser acreditado, os motoqueiros em Saugat viram um par de esquis de cross-country e uma mochila abandonados na neve. As autoridades foram contatadas imediatamente, que iniciaram uma busca aérea e terrestre. O relatório de uma pessoa desaparecida foi logo apresentado ao departamento de polícia local, que conseguiu coordenar sua busca na área onde supostamente comecei minha viagem. Eu havia me afogado sob uma espessa camada de gelo intacto. Embora nunca tenha sido completamente comprovado, a conclusão oficial foi que eu estava morto, e só seria uma questão de tempo antes que as correntes do lago Michigan depositassem meu cadáver em decomposição em algum lugar das margens do lago Michigan. Minha família ficou devastada e se resignou a esperar muito tempo por respostas às muitas perguntas que cercavam meu desaparecimento. Mas não tinha ideia de quão próximas ou impactantes seriam essas respostas. Eu nem sabia que estava desaparecido quando abri os olhos em uma noite de sábado e me encontrei deitado em um pedaço de grama em um lugar que não conhecia. Quando recobrei os sentidos, percebi que não reconhecia as roupas que estava vestindo, nem a mochila que tinha comigo. Minha mochila original nem meus esquis estavam em lugar nenhum à vista, e de alguma forma não me lembrava onde nem como os havia perdido. Sentindo-me extremamente desorientado, levantei-me e me aproximei de um estranho que passava e perguntei onde estava. "Pittsfield", respondeu o estranho confuso. "Como cheguei até Ann Arbor?" Perguntei, inicialmente acreditando estar no subúrbio de Ann Arbor com o mesmo nome. "Amigo, isto é em Michigan? Isto é Pittsfield, Massachusetts", disse o estranho. Olhei para o estranho e depois apontei para um carro estacionado nas proximidades, que mostrava claramente uma placa de Massachusetts. Eu estava estupefato porque só tinha a intenção de esquiar pelo campo nos arredores de Holland, Michigan. Em vez disso, de alguma forma, eu havia terminado a mais de 700 milhas a leste da rota proposta, sem absolutamente nenhuma lembrança de como havia chegado lá. A situação era horrível em si mesma, mas quando passei por um côstico próximo e vi o jornal, quase desmaiei de choque. No canto superior da página,
A data dizia 5 de maio de 1979. Mas isso era impossível, porque significava que eu havia passado os últimos 15 meses em uma espécie de coma vigilante, no qual de alguma forma havia feito uma viagem de quase 1000 milhas pelo país em um estado de completo choque. Consegui lembrar que tinha uma tia em um lugar chamado Great Barrington, Massachusetts, que ficava a apenas 20 milhas de Pittsfield. Como não tinha dinheiro, consegui uma carona até a casa da minha tia, que disse que recebeu a surpresa de sua vida quando me viu na porta. Foi como ver um fantasma, disse ela mais tarde. O reencontro emotivo com a família, que há muito tempo pensava que eu estava morto, se tornou uma notícia nacional. Em uma conferência de imprensa convocada apressadamente, disse a um grupo de jornalistas que quando acordei em Pittsfield, estava vestindo um conjunto diferente de roupas do que havia usado no ano anterior. Também tinha uma mochila nova, cheia de mapas e cartazes de carona. Foi lá que encontraram um rastro de 200 metros de pegadas na neve, do mesmo tamanho e marca das botas de esqui que eu estaria usando. Mas de forma inquietante, essas mesmas pegadas levaram além da borda do Lago Michigan e terminaram abruptamente, de uma maneira que levou a equipe de busca e resgate a concluir que de alguma forma eu havia me afogado sob uma espessa camada de gelo intacto. Minha memória até meu desaparecimento permaneceu intacta. Eu disse que a última coisa de que me lembrava era de sentir frio e medo de me perder na escuridão gelada. Disse que acreditava que meu desmaio foi causado pelo esgotamento e pela exposição, e disse que veria um médico para tratamento físico. Mas apesar da insistência dos meus pais, não veria nenhum tipo de terapeuta ou psiquiatra. Meu pai vai me ceder a casa. Tenho 3 cursos na escola e não há problemas, disse. Não há problemas com as garotas. Tinha um trabalho preparado com o jornal Holland Sentinel. Estava em um bom lugar mentalmente, então não acho que esse lado das coisas tenha a ver com isso. Obviamente, não acabei aceitando o trabalho no Sentinel e meu diploma foi concedido póstumamente pela Hope College, quando se pensava que eu havia falecido. Embora a teoria mais comumente aceita fosse de afogamento, alguns dos detetives que investigaram meu desaparecimento tinham dúvidas de que eu estivesse realmente morto. Em um momento, os detetives estavam tão perplexos que enviaram meus registros dentários para Chicago, para ver se eu poderia estar entre as vítimas não identificadas do assassino em série John Wayne Gacy. Hoje em dia, estou vivo e bem, trabalhando como psicólogo no noroeste do Pacífico. Durante décadas recusei-me a falar sobre meu desaparecimento com jornalistas, e qualquer tentativa de me contatar era geralmente ignorada. Desde o início, os jornalistas até se aproximaram da minha ex-esposa, presumindo que ela poderia lançar alguma luz sobre o mistério. Mas ela também se recusa terminantemente a revelar o que sabe. Meu caso é talvez um dos mais fascinantes de uma pessoa desaparecida que reaparece viva, e por várias razões. Mas a falta de cobertura da mídia contemporânea sobre o evento é francamente desconcertante. Apenas em pequenos cantos sombrios de fóruns de mensagens obcecados pelo paranormal, meu caso é algo próximo de ser totalmente explorado. Lá, a explicação comumente aceita se relaciona ao fato de que o local do meu desaparecimento estava próximo ao limite sudeste do Triângulo do Lago Michigan, uma área que se estende de Manitowoc, Wisconsin, até Ludington, Michigan, e ao sul até Benton Harbor, onde se diz que ocorreram vários outros desaparecimentos misteriosos. Mas não são apenas as pessoas que foram vítimas do primo menos conhecido do Triângulo das Bermudas, já que a área testemunhou numerosos desastres aéreos inexplicáveis, naufrágios e desaparecimentos que remontam a séculos. Há histórias de navios fantasmas, aviões fantasmas, avistamentos de OVNIs fortemente corroborados e uma história particularmente assustadora sobre uma tripulação de navegação competitiva que atravessa o que soa como um vórtice durante um treino em uma tarde tranquila no início do verão, após uma súbita e dramática queda de névoa e vento que encheu a vela principal de 2 direções opostas. 3 barcos de madeira ganharam vida própria e realizaram giros sincronizados
de 360 graus, sem ninguém no comando. Por mais que algumas dessas histórias pareçam saídas de um romance barato e bem poderiam ser, meu desaparecimento foi bem documentado e de forma alguma é uma farsa elaborada. Pode ser que eu tenha sofrido algum tipo de lesão na cabeça, o que explicaria minha perda de memória. Mas se esse fosse o caso, por que um exame médico posterior constatou que eu estava em perfeito estado de saúde? Alguns anos depois do evento, disse à mídia que estava tentando refazer meus passos, os passos que dei no dia da minha viagem de esqui solo, na esperança de que isso me desse pistas suficientes para reconstruir onde estive e o que estava fazendo durante aquele lapso de memória. Mas, mesmo depois dessa peregrinação sombria, ao local onde desapareci, não consegui encontrar novas respostas. E se encontrei, definitivamente não falei com nenhum jornalista sobre isso. Mas a pergunta permanece. Permaneci em silêncio sobre meu desaparecimento, porque ainda é um mistério para mim ou me lembrei desde então? Vou lhes contar a única coisa que consegui lembrar. Uma figura negra se ergueu sobre mim no meio da noite gelada. Era uma presença sem rosto que me envolveu em seu abraço gélido e me elevou ao desconhecido com um sussurro sinistro que ressoava no mais profundo do meu ser. Não sei bem o que aconteceu naquela noite, mas o que sei é que algo escuro e sinistro se apoderou de mim. Em junho de 1969, quando eu tinha apenas 7 anos, minha família decidiu organizar uma viagem de acampamento ao Parque Nacional Great Smoky Mountains, um lugar que se estende ao longo das fronteiras do Tennessee e Carolina do Norte. Desde criança, sempre senti uma fascinação especial por este parque, conhecido pela densa neblina que o envolve e lhe dá um ar de mistério, quase como se fosse um reino encantado tirado de um conto de fadas. Partimos de nossa casa em Knoxville, Tennessee, com o carro carregado de barracas, sacos de dormir e, claro, uma grande expectativa pela aventura que nos esperava. Acompanhado por meu pai, meu irmão mais velho e meu querido avô, a viagem se apresentava como uma celebração especial, ainda mais porque coincidia com o Dia dos Pais. Nosso primeiro destino dentro do parque foi Kate's Cove, um vale sereno e isolado na seção do Tennessee do parque. Aqui montamos nosso primeiro acampamento. No dia seguinte, continuamos nossa rota até Russell Field, onde passamos nossa primeira noite. As histórias contadas ao calor da fogueira e as estrelas brilhando no céu noturno, tudo parecia perfeito. Ao amanhecer, nos dirigimos a Spanfield, uma pradaria nas terras altas conhecida por ser um ponto de encontro popular para campistas e excursionistas. A vastidão do campo, rodeado pelas montanhas cobertas de neblina, tinha um encanto especial que preenchia a alma. Uma vez instalados, meu irmão e eu, impacientes para explorar, nos aventuramos pelo terreno com outras crianças que também acampavam na área. Nossos pais, aliviados por nos verem nos integrar e fazer amigos rapidamente, se ocuparam de terminar de montar o acampamento. A tarde transcorreu entre jogos e risadas. O esconde-esconde se tornou a atividade principal e todos participamos com entusiasmo. Enquanto eu me escondia atrás de uma grande árvore, podia ouvir os gritos alegres e a contagem de meus amigos. No entanto, quando chegou o momento de sair e surpreender os adultos, notei que algo estranho estava acontecendo. Todas as crianças saíram de seus esconderijos, menos eu. Minha ausência não passou despercebida por muito tempo. No começo pensaram que fazia parte do jogo, mas quando meu pai começou a me chamar pelo nome sem obter resposta, a preocupação se fez evidente. A luz do dia começou a diminuir e a busca se intensificou. Meu avô, com sua voz firme e calma, organizou alguns adultos para se dividirem em grupos e vasculharem a área, enquanto ele e outros corriam até a estação dos guardas florestais para pedir reforços. Logo, o que havia começado como um inocente jogo de esconde-esconde se transformou em uma operação de busca e resgate massiva. Voluntários, funcionários do parque e, eventualmente, membros da Guarda Nacional e uma equipe de boinas verdes se uniram à busca. Os dias se transformaram em semanas,
e a esperança começou a desvanecer-se a cada pôr do sol. As pistas eram escassas. Um sapato aqui, uma meia ali, mas nada conclusivo. A teoria de um possível acidente se misturava com a possibilidade de um encontro com a fauna local. No entanto, meu pai mantinha a crença de que eu havia sido sequestrado. Um campista informou ter visto um homem desleixado correndo entre as árvores no dia do meu desaparecimento, o que avivou essa teoria. As lembranças daquele dia são vagas e fragmentadas na minha mente, como um pesadelo do qual não se pode acordar. Depois de me esconder atrás da árvore, ouvi passos apressados que se aproximavam, e antes de poder reagir, uma mão grande e áspera cobriu minha boca, enquanto outra me levantava do chão. O medo me paralisou, e meus gritos foram abafados enquanto eu era rapidamente levado para longe do acampamento. O que se seguiu foi um turbilhão de medo e confusão. O homem que me levou era grande e cheirava a terra e suor. Ele não falava muito, apenas murmurava para si mesmo, enquanto me levava mais para dentro da floresta. À medida que a luz do dia desaparecia, me encontrei abandonado em uma espécie de caverna escondida entre os densos arbustos e as rochas escarpadas do parque. As primeiras noites foram um calvário de terror e choro. Estava sozinho e cada som da floresta amplificava meu medo. Sem comida nem água, meu corpo começou a enfraquecer. Durante o dia, tentava coletar frutas e folhas que pareciam seguras, guiado por lembranças de livros que meu pai costumava ler sobre sobrevivência na natureza. Com o tempo, estabeleci uma rotina para me manter ocupado e conservar a esperança. Construí um pequeno abrigo com galhos e folhas para me proteger dos elementos e dos animais. O medo de ursos, lobos e cobras me mantinha alerta, mas a solidão era uma prova ainda mais dura. Um dia, enquanto explorava perto da caverna em busca de comida, encontrei um pequeno riacho. O som da água correndo foi o som mais bonito que eu havia ouvido em semanas. Ajoelhei-me e bebi a água, esperando que me levasse de volta à civilização, ou pelo menos a alguém que pudesse me ajudar. Segui o riacho por dias, cada vez mais fraco, mas também mais determinado. Finalmente, o som da água se misturou com o de vozes humanas. Eram 2 pescadores que haviam entrado no parque por um caminho menos transitado. No começo, fugiram assustados pela minha aparência desleixada e desesperada, mas depois, ao ver meu estado, se aproximaram com cautela. Contei minha história entre soluços e balbucios. Um deles correu de volta ao acampamento mais próximo para buscar ajuda, enquanto o outro ficou comigo, oferecendo-me um pouco de comida e água. Quando finalmente chegaram os guardas florestais e a polícia, me envolveram em cobertores e me levaram a um hospital. O reencontro com minha família foi emocionante e esmagador. Meu pai chorava incessantemente, agradecido e aliviado, enquanto minha mãe mal conseguia falar, segurando-me como se nunca mais quisesse me soltar. O trauma daquelas semanas perdido na floresta deixou marcas profundas em mim. A terapia e o apoio contínuo da minha família foram cruciais na minha recuperação. Embora a experiência tenha sido traumática, me ensinou sobre a resiliência e a força que todos carregamos dentro de nós, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras. O mistério de quem me levou e por que nunca foi completamente resolvido. Às vezes, quando o céu se enche de neblina como aquela que envolve as Great Smoky Mountains, as lembranças voltam a mim, e me pergunto sobre as muitas histórias ocultas nesses vastos e misteriosos bosques. No entanto, prefiro me concentrar no presente, agradecido por cada novo dia. Eu inaugurei o Grande Trilho do Sul, uma rota de caminhada de 11 milhas que serpenteia pelo deserto acidentado dos Picos Comanches até o Parque Nacional das Montanhas Rochosas do Colorado. Caminhantes experientes descreveram essa trilha como de dificuldade média. Ouvi dizer que há algumas áreas onde as prateleiras têm apenas 24 polegadas de largura. Pode ser muito difícil, e se você não estiver em forma, será muito desafiador. Conhecido por sua beleza pitoresca,
O trilho também é um refúgio para a vida selvagem e abriga alces, linces, ursos negros e pumas, entre outros. Enquanto as temperaturas no trilho variam de máximas acima de 60 graus no verão até mínimas gélidas de 10 a 15 graus no inverno, o que o torna perfeito tanto para climas ensolarados quanto para atividades ao ar livre na neve. A beleza natural selvagem da área é, em parte, o que motivou os irmãos Allen e Arlen Atadero a fundar o Rio Pudra, um lugar para que caminhantes e amantes da natureza de todos os tipos possam desfrutar de seu passatempo favorito. Allen mencionou que ele e seus irmãos passam muito tempo lá, sentindo-se parte da paisagem. Então, no final, fazia sentido mudar suas famílias para lá. A vida no complexo foi despreocupada até o outono de 1999, quando um grupo de solteiros cristãos estava ajudando a se preparar para o inverno em troca de hospedagem gratuita. Em 2 de outubro, o grupo de solteiros cristãos decidiu visitar um viveiro de trutas próximo, a 2 milhas do complexo. Eu conhecia bem vários membros do grupo de solteiros, e como minha filha de 6 anos, Jocelyn, queria se juntar a eles, sabia que não havia como dar permissão sem que meu irmão Jared, de 3 anos, quisesse acompanhá-los. Então, confiando no grupo de solteiros, dei permissão para levarem meus filhos com eles na caminhada. Aproximadamente às 10 horas daquela manhã, emocionado por estar em uma de suas primeiras aventuras reais ao ar livre, Jared corria na frente do grupo, mas não mais de 30 metros antes que seus guardiões o chamassem. Por volta das 11h30, o grupo parou para conversar com alguns pescadores que meu pequeno explorador havia encontrado e, após uma breve conversa, continuaram pelo trilho. Naquele momento, o grupo começou a se separar ou se dispersar enquanto caminhavam. Alguns mais rápido e outros mais devagar, sempre com pelo menos um adulto com a irmã de Jared e com Jared, que continuava correndo na frente de todos os outros. Pouco depois, Jared virou uma esquina no trilho e desapareceu de vista. Tecnicamente, ele não estava mais à frente do que o habitual, então os guardiões não se preocuparam muito. Mas quando eles também viraram a esquina, não havia sinal dele com o pequeno casaco bege que usava. Um dos grupos de solteiros se apressou em tentar encontrar o menino, mas não o encontraram em lugar nenhum. A última imagem do jovem Jared, virando a esquina cega do trilho, foi a última vez que alguém o viu com vida. Nos dias seguintes, foi montada uma grande operação de busca e resgate, mas não se encontrou nenhum sinal de Jared Atadero. De fato, levaram quase 4 anos para que se encontrassem pistas de seu desaparecimento. Mas essas pistas só parecem levantar muitas mais perguntas do que respostas. Após procurarem por cerca de 1 hora, alguns membros do grupo de caminhantes se apressaram a voltar ao complexo do Rio Pudra para dar a Allen a má notícia de que seu filho de 3 anos havia se perdido na floresta. Em pânico, eu saí imediatamente para me encontrar com o resto do grupo e os ajudei a continuar a busca por mais cerca de 1 hora. Durante esse tempo, alguns dos grupos de caminhantes de 11 pessoas dizem ter ouvido algum tipo de grito agudo, incluindo Jocelyn, minha filha de 6 anos. Perguntei a ela que tipo de grito era, como se alguém estivesse sendo atacado ou se alguém estava brincando com outra pessoa. Ela disse que soava como um grito brincalhão, se alguém tivesse que rotulá-lo, já que parecia que Jared estava ao alcance do ouvido. O grupo continuou a procurá-lo intensamente, mas não importa o quanto tentassem, simplesmente não conseguiam localizar meu filho perdido. Então, pouco antes das 4 da tarde, eu me apressei a voltar ao complexo para ligar para o 911. Menos de 30 minutos depois, o especialista em serviço de emergência do condado de Larimer, Bill Nelson, recebeu um alerta de busca de emergência que informava que uma criança havia desaparecido no Big South Trail. Por sua vez, Bill entrou em contato com seu gerente de equipe de busca e resgate, que imediatamente reuniu várias equipes SAR para se prepararem para uma operação grande, mas delicada. Dentro de 2 horas após a busca original, o pessoal do 911 tinha botas no terreno no início do grande trilho sul inferior,
com um total de 65 pessoas envolvidas na busca por Jared. 1 hora depois de 1 ano e meio de busca, o pessoal de resgate havia rastreado a maior parte do caminho e ainda não havia localizado Jared. Era um estudante canadense e reservista do Exército de Toronto, Canadá, que se mudou para a Austrália em 2011 para obter um bacharelado em Direito na prestigiada Universidade Bond, em Gold Coast, Queensland. Provavelmente tinha 25 anos quando fez uma viagem para sua casa no Canadá, em abril de 2013, visitando familiares e amigos durante as férias de estudo da Semana Santa na Austrália. Voltou para a Austrália no início de maio, para terminar seus estudos, mas primeiro planejou caminhar pelo Monte Kosciuszko, nas Montanhas Azuis australianas. Antes de sua viagem, provavelmente ficou com alguns amigos por algumas noites em seu apartamento na cidade costeira de Sydney e, em 13 de maio, esses mesmos amigos disseram que o levaram até a estação de trem de Padstow com todo o seu equipamento de acampamento, acreditando que ele pegaria um trem para as Montanhas Azuis. No entanto, apesar de que não deveria voltar por quase uma semana, Prab voltou para Sydney no dia seguinte e começou a exibir um comportamento muito incomum. Primeiramente, ele visitou a filial de Sydney da companhia de aluguel de carros Juicy, onde alugou uma caminhonete que deveria devolver em Melbourne 2 dias depois, em 15 de maio. Não há nada de incomum nisso, é claro, já que o Monte Kosciuszko estava quase exatamente no meio das duas cidades, mas provavelmente ele já estava a caminho das Montanhas Azuis. Então, por que diabos ele iria parar para pegar um carro alugado? Mais tarde naquele dia, ele foi visto nas imagens de câmeras de segurança em uma loja de conveniência na vizinha Jindabyne, presumivelmente pegando suprimentos para a viagem que tinha pela frente. Mas, em vez de entrar em contato com os amigos com quem estava hospedado, ou pelo menos conseguir um hotel para passar a noite, acredita-se que ele tenha dormido na caminhonete naquela noite. Na manhã seguinte, terça-feira, 14 de maio, provavelmente dirigiu sua caminhonete alugada até a estação de esqui de Charlotte Pass, mas em vez de usar o estacionamento para hóspedes, usou o estacionamento do pessoal. Menciono o uso do estacionamento do pessoal porque acho que indica que provavelmente ele estava sob uma quantidade incomum de estresse. Em qualquer outra circunstância, alguém tão inteligente e diligente como Prab poderia ter se preocupado com a caminhonete sendo rebocada, já que estava usando um estacionamento restrito, mas nesta ocasião, isso não parece ter incomodado nem um pouco, quase como se tivesse preocupações mais urgentes. O que também é extremamente curioso sobre esse retorno à montanha é que ele provavelmente não levava nenhum dos itens de sobrevivência necessários, já que sua barraca com sistema de GPS, bússola, mapas e roupas para o frio ficaram na caminhonete. No entanto, a falta de um telefone celular na caminhonete e o fato de que um de seus pacotes de comida foi aberto nos fazem acreditar que ele os levou consigo até o início da trilha. Mas parece que o equipamento que ele levava consigo tem pouca importância, considerando que ele nunca voltou de sua caminhada. E a verdade é que o destino de Prab continua sendo um mistério. Desde que a polícia conseguiu falar com um punhado de outros excursionistas que também estavam presentes na trilha principal naquela manhã, informaram que o dia havia começado com um clima agradável e ensolarado, e que não se esperavam mudanças significativas. Era um dia perfeito para caminhar. No entanto, por volta do meio-dia, a temperatura na trilha havia diminuído significativamente e uma forte nevasca atingiu a área a uma velocidade impressionante. A tempestade de neve jogou 30 centímetros de neve no chão em alguns lugares e reduziu a visibilidade a tal ponto que às vezes só era possível ver meio metro à sua frente. Nos dias 15 e 16 de maio, a companhia de aluguel Juicy tentou entrar em contato com Prab várias vezes para informá-lo que estava atrasado na devolução da caminhonete. Mas, obviamente, as chamadas não foram atendidas. No dia 18, o cuidador de Charlotte Pass se preocupou depois que a caminhonete estava lá há 4 dias, sem evidência de atividade na neve fresca. Ao olhar mais de perto,
ele descobriu que a caminhonete tinha apenas um passe de entrada de um dia datado de 14 de maio, o que obviamente era um grande sinal de alerta. Portanto, o cuidador entrou em contato com a Joyce, que informou que não tinham conseguido entrar em contato com a pessoa que havia alugado a caminhonete. Suspeitando que alguém poderia estar em perigo, o cuidador ligou imediatamente para a polícia para relatar o que havia encontrado. Mais tarde, naquele mesmo dia, a polícia tentou entrar em contato com a sede da companhia de aluguel de carros na vizinha Nova Zelândia, mas devido à diferença nos fusos horários, tudo o que conseguiram foi uma secretária eletrônica. No dia seguinte, a situação se tornou crítica. A polícia conseguiu estabelecer que Prabh havia desaparecido e se moveu para notificar sua família no Canadá. Pouco depois, começou uma busca em grande escala com 2 parques nacionais e guardas florestais do Serviço de Vida Selvagem, percorrendo a área geral em que Prabh havia desaparecido. A polícia também tentou triangular o sinal de um telefone celular, mas devido ao telefone estar fora da rede Vodafone há mais de 3 dias, descobriram que não puderam fazê-lo. Então, em 20 de maio, começou uma busca completa do Serviço de Emergência Estadual, com 2 helicópteros e cerca de 50 membros da equipe de busca e resgate a pé e esquiando. 2 dias depois, chegou um relatório de que 2 funcionários do Serviço de Parques Nacionais e Vida Selvagem, que estavam realizando trabalhos de manutenção em um abrigo de sobrevivência na montanha, ouviram o que acreditavam ser a voz de um homem adulto pedindo ajuda. Deduzindo que os gritos vinham de uma área ao norte do abrigo, os guardas florestais tentaram localizar quem estava chamando. Mas quase assim que os gritos cessaram e os guardas florestais não conseguiram fazer nenhum contato significativo, um helicóptero que voava abaixo patrulhou a área na esperança de ver o que os guardas florestais não haviam conseguido ver. Mas mesmo assim nada foi encontrado. Mais tarde, um homem esquiando em uma área chamada Little Austria relatou que também havia ouvido uma voz vinda da mesma direção, aproximadamente ao mesmo tempo. Mas apesar da cooperação, uma inteligência sólida não foi substituta de uma descoberta física real. 11 dias após o desaparecimento de Prabh, a polícia solicitou que a Vodafone instalasse 2 estações repetidoras portáteis. Uma no início da trilha principal em Charlotte Pass, onde Prabh havia estacionado seu carro, e outra perto do cume do Monte Kosciuszko. 2 dias depois, em 30 de maio, a Vodafone forneceu informações à polícia de que os pings do telefone móvel de Prabh traçavam um rumo em que ele caminhava rapidamente seguindo a trilha principal no sentido anti-horário e depois abandonou a trilha em direção ao Monte Townsend antes de perder o contato com seu telefone em algum lugar do lado noroeste do Monte Townsend. Os investigadores particulares contratados pela família de Prabh estavam convencidos de que estavam se aproximando da posição de Prabh e instaram a família a não desistir. Mas, seguindo o conselho de um médico especializado em sobrevivência, acreditava-se que, considerando que Prabh não havia tentado contatar ninguém, o mais provável era que ele tivesse morrido após 14 dias, no máximo, considerando o clima e o terreno. Após ouvir isso, a polícia reduziu drasticamente os esforços de busca, embora também aconselhassem a família de Prabh a não perder a esperança até que as piores notícias fossem confirmadas. Assim, começou uma busca com financiamento privado, na qual a família de Prabh ofereceu $1.000 como recompensa por qualquer informação que levasse à recuperação de Prabh. Também ofereceram ao público uma tarifa diária de $50 para pagar por ajudar no esforço de busca nas Montanhas Azuis. Isso fez com que todo tipo de pessoas aparecessem, algumas atrás do dinheiro, outras porque era a coisa certa a fazer. Este último incluía um grupo de soldados canadenses que prometeram fazer todo o possível para trazer um irmão soldado para casa. Em julho, o inverno australiano começou a chegar, trazendo fortes nevascas que atrapalharam os últimos esforços desesperados de busca. Finalmente, depois de gastar mais de $200.000 em investigadores particulares, a família de Prabh foi obrigada a suspender a busca. Em setembro de 2013,
Finalmente foi retirada a recompensa financeira por encontrar Prabh vivo. Outras 2 pequenas buscas policiais foram realizadas no final de 2013 e início de 2014, já que o verão permitiu uma melhor busca após o derretimento da neve. Mas, apesar do último esforço, nenhum vestígio de Prabh foi encontrado. 2 anos depois, em junho de 2015, Prabh foi oficialmente declarado morto após uma investigação forense sobre seu desaparecimento. Este legista determinou que Prabh havia morrido por exposição no dia em que partiu, após ter sido pego despreparado por uma tempestade de neve em algum lugar do noroeste do Monte Townsend. Apesar de nunca ter sido encontrado nenhum vestígio de Prabh, sua família acredita que milagres acontecem e que um dia o encontrarão vivo.